Bora simbora aí para mais um vídeo, certo? Mais um vídeo aqui. Dessa vez aqui vai ser revisão de tudo aí. Tudo não, quase tudo que a gente viu na semana. Vai servir até para relembrar aí. Trouxe aqui algumas questões. Outras aí de guarda municipal recentemente. E também trouxe história de Igaraçu, que eu nunca trouxe aí, né? História de Igaraçu e nem uma revisão. Aí tô trazendo agora aqui, beleza? Então vamos embora iniciar o vídeo. Resolução de questões aí, nossa revisão, nossa jornada aí 16, é isso mesmo. E é isso aí. Bora lá para a primeira questão. Eita. Em uma lanchonete, todos os sanduíches têm o mesmo preço e todos os sucos têm o mesmo preço também. Certo dia, Joana e Laura compraram nessa lanchonete 2 sanduíches e 3 sucos, pagando um total de R$ 51. Na semana seguinte, as duas levaram Maria a essa lanchonete. Elas compraram 3 sanduíches e 4 sucos, pagando um total de R$ 72. Nessa lanchonete, o preço do sanduíche ele deu aqui as alternativas, certo? Nessas alternativas aqui é que está o preço do sanduíche. Como é que a gente pode fazer essa questão aí? Ela fala que na primeira que tem um sanduíche e o suco, né? Na lanchonete tem um sanduíche e o suco. E quer saber o valor do sanduíche. Eu não sei o valor do sanduíche e nem sei o valor do suco. Beleza? Então, eu vou dizer aqui que o suco e o sanduíche. Eu vou dizer que o sanduíche ele é X, eu não sei o valor. E o suco ele vai ser Y. Beleza? Aí, beleza, se liga só. Na primeira semana, ela fala que comprou 2 sanduíches. Ó, primeira semana. Ela comprou 2 sanduíches e 3 sucos. Então vai ser 2 sanduíches. Sanduíche é o que? É X. No seu valor, então é 2x mais 3 sucos, que no caso é 3y. Que vai dar o total aí que deu R$ 51. E na segunda semana, ela comprou aí 3 sanduíches e 4 sucos. Então vai ser 3x, x que é o sanduíche, e 4 suco, 4y, que deu um total de R$ 72. Ó, aqui a gente pode usar o método da substituição. Acho que é assim que se fala, o método da substituição. E utilizar as questões, beleza? Eu posso escolher aqui qualquer alternativa. Questão não, perdão, alternativa. Eu posso utilizar aqui qualquer alternativa. A questão fala que o sanduíche, ó, que as alternativas aqui pode ser os valores do sanduíche. São os valores do sanduíche. Algumas dessas daqui vai dar o valor do sanduíche, que se a gente fazer a soma, substituir, vai igualar com o resultado, que o resultado vai ser esse aqui, ó. Tem que igualar, beleza? Tem que igualar com esses dois aqui. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou escolher uma alternativa aqui. Eu vou escolher a 10, não tem como, nem a 11, eu acho que é a 12. Pronto, eu vou dizer que meu sanduíche aqui, ele é R$ 12, beleza? Eu vou dizer que ele é R$ 12. Então o sanduíche, ele é X. Eu vou dizer que é 12. Onde tem X, eu coloco 12. Então vamos utilizar aqui qualquer uma dessa aqui, tá? Eu posso utilizar tanto a primeira como a segunda para usar o método da substituição. Então eu vou usar a primeira aqui. Eu vou repetir, ó, 2. Onde tem X, eu coloco 12. Eu não disse que meu sanduíche é 12? Então pronto. 2x, 2 vezes 12 mais 3y. Percebeu que aqui a gente tem o y, né? A gente não sabe o y. O y é o suco, eu não sei o valor do suco. A gente vai descobrir agora. Eu não disse que meu sanduíche é 12? Ó, eu chamei meu sanduíche de R$ 12. Então bora achar o y aqui. Igual a 51. Aqui vai dar 24. Tranquilo? Mais 3x igual a 51. Eu já vou jogar o 24 para lá, vai ficar negativo, vai ficar 51 menos 24
E aqui vai ficar 3y igual a 51 menos 24. Se eu for subtrair aqui, 51 menos 24 vai dar 7 e 2, vai dar 27. Então vai ficar 27, y igual a 27 dividido para 3. O 3 está aqui, passou dividindo. Que vai dar aí 9, ou seja, o y vai ser 9. Se o meu x for 12, o meu y é 9. Se meu sanduíche custar 12 reais, então o meu suco vai custar 9 reais. Bora ver se bateu agora. Pronto, a gente vai escolher aqui qualquer uma dessas duas aqui. Eu vou escolher a primeira de novo, tá? Então eu vou substituir. Tem que igualar com o que tá aqui, ó. Tem que igualar. Beleza? Então bora lá. Eu disse que eu chamei meu x de 12, não foi? Pronto, se meu x for 12, o meu y é 9. Como eu fiz aqui no cálculo. Agora bora ver se bateu. Bora substituir agora, né? 2x, que no caso aqui vai ser 2 vezes 12. Beleza? Mais 3 vezes 9. O y que é o 9, né? Que a gente achou aqui. 12 vezes 2 vai dar 24. Mais 9 vezes 3 vai dar 27. Ó, 27. 24 mais 27. 24 mais 27. 7, 8, 9, 10, 11. Aqui vai dar 11. 2, 4, 51. Ó. Bateu ou não bateu? Olha aqui, ó. Bateu ou não bateu? Se você substituir agora o de baixo, se você pegar agora esse mesmo valor aqui, ó, os dois, e substituir pelo de baixo, vai dar 72 também. Beleza? Então a gente achou aqui já o valor do sanduíche. Qual o valor do sanduíche que eu utilizei aqui para testar? O 12. Deu certo, bateu, deu 51 aqui, ó. Então bateu. Logo o gabarito aqui é a letra D. Se você fizesse aqui com 9, não ia dar 51. Com 10, com 11, com 13, não ia dar esse valor. Então o 12, você viu aqui que a gente utilizou as alternativas para poder chegar aí no resultado. Para mim essa é a forma mais fácil, tá? Então é isso, bora para a próxima questão. Mais um da FGV, eu acho que a primeira foi da Polícia Militar também. Foi. Mesma prova. Da de São Paulo, essa aqui eu não fiz não. Eu fiz a desse ano aqui e graças a Deus foi aprovado, né? 3 profissionais executam um determinado trabalho em 12 horas. 2 profissionais com a mesma eficiência executarão o mesmo trabalho em... Aí deu aqui as alternativas, né? Você vê aqui que essa questão é uma questão que a gente pode fazer... no caso seria a regra de 3, não é isso? A regra de 3? É isso mesmo. Que a gente vai utilizar aí a regra de 3. Que vai ser... Vamos lá, vamos escrever agora a questão. 3 profissionais, eles vão executar um determinado trabalho em 12 horas. Então 3 executa em 12 horas. Beleza? E 2 profissionais vai executar com quantas horas aí? Viu aqui que o número de trabalhadores diminuiu, ó, diminuiu. Se o meu número de trabalhador diminuiu, o meu tempo ele vai aumentar. Beleza? Quando acontece isso, que o meu nível de trabalhador diminui e o tempo aumenta, esse tipo de questão aqui, ela vai ser diretamente proporcional. Que no caso é assim, ó. Se for inversamente, é assim, é o x. Mas como aqui está diminuindo e aqui está aumentando, ela é diretamente proporcional. Então o cálculo que a gente vai fazer aqui vai ser 2 vezes x é 2x igual a 12 vezes 3. Aqui vai dar 6, 3, não é isso? 2x igual a 36, x igual a 36, vai passar dividindo aqui, x igual a 18. Ó, já achou aqui o resultado. Nosso gabarito aí é a letra E.
Beleza? Cuidado para não fazer essa parada aqui, ó. Se você fazer essa parada aqui, vai dar outro resultado. Beleza? Preste atenção. Tem 3 profissionais. Você vai diminuir o número de profissional, a hora vai aumentar, né? Não pode diminuir. Se você fazer pelo xzinho aqui, pelo método de inversamente proporcional, o tempo vai diminuir. Aí você vai marcar aqui provavelmente 8, 9. Mas não. É diretamente profissional. Bora para a próxima questão aqui. Aqui já é lei de tortura. É tortura? É tortura aqui, ó. Crime de tortura. Da guarda de Birajuba. IGDUC. Bora lá. Um segurança privado que agride fisicamente um adolescente para puni-lo por pichar uma parede comete um crime de tortura, conforme definido o artigo 1, inciso 1º da Lei 9455 do Código Penal. Mesmo que o ato não tenha como objetivo obter informação, declaração ou confissão, nem esteja relacionado à discriminação racial ou religiosa. A gente vê aqui que foi um profissional, né, da segurança privada que agrediu um adolescente por pichar uma parede, certo? Ele só viu o cara lá pichando e agrediu. Pro Código Penal, isso é tortura? Certo ou errado? Isso não é tortura. Beleza? Então ele não cometeu o crime de tortura. Tortura à prova, tortura punitiva, omissiva. Não cometeu esses tipos de tortura. Aqui não é crime de tortura, não está falando de crime de tortura. O que o segurança privado cometeu foi lesão corporal, beleza? Lesão corporal, que está aí no artigo 129 do Código Penal. Aqui fala que ele cometeu um crime de tortura, não foi? Comete crime de tortura. Tá errado. Nosso gabarito aqui errado. Eita, eu tava com uma cor e fui pra outra. Errado. Ele não cometeu crime de tortura e sim lesão corporal. Próxima questão aqui. FGV. Peçanha Guarda Municipal efetuou uma prisão em flagrante de Fábio. Fábio é o que foi preso, né? Pela prática do crime de tráfico de drogas. Uma vez que este portava uma grande quantidade de maconha. Aí é crime, lei de drogas. Ele foi preso, Fábio foi conduzido à sede da prefeitura. Lá chegando, Peçanha cobriu a cabeça de Fábio com um saco plástico. Opa, aí é tortura. A gente tá falando da lei 9455 do Código Penal. Crime de tortura, beleza? Jurando de morte e asfixiando com o objetivo de obter a confissão. Ó o objetivo dele aqui, obter uma confissão. Que tipo de tortura é esse que a gente tá falando? Tortura à prova. Tortura à prova. Beleza? Peçanha cometeu o crime de tortura à prova. Qual é a pena dele? Reclusão. 2 a 8 anos. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir. Ronald, chefe imediato de Peçanha, apenas presenciou os fatos, mas nada ordenou e sequer tocou em Fábio. Ou seja, ele viu Peçanha cometendo um crime de tortura e não fez nada, nem impediu. Ele teve lá a oportunidade de impedir, mas ele não fez isso. Ou seja, Ronald, que é o chefe que viu e não fez nada, ele tá cometendo um crime também. A gente viu lá na lei de tortura, não foi? Ele tá cometendo um crime. Que crime é esse? É o tortura omissiva. Beleza? Tem nem como colocar aqui, né? Cadê? Eu vou colocar aqui em cima. Não vou colocar não, deixa quieto. Ronald, que é o chefe que viu e não fez nada, ele tá cometendo um crime de tortura omissiva. Beleza? Bora para as alternativas. A letra A. Peçanha praticou o crime de tortura e Ronald praticou o crime, uma conduta atípica. Conduta atípica?
Ué, quer dizer que não se encaixa em crime não? O que ele cometeu? Se encaixa sim. Tá errado. Ó, o que Ronald cometeu foi uma tortura omissiva. Beleza? Qual é a pena? Como é uma coisa menos gravosa, presta atenção, pra você não esquecer. Como é uma coisa menos gravosa, não foi ele que praticou, ele só estava lá vendo, ele comete crime. Mas como é uma coisa menos gravosa, essa pena dele já vai ser detenção. Já sabe já, né? Reclusão são crimes gravosos. Racismo, tortura, homicídio, beleza? E detenção é menos gravosa. Lembrando que a tortura omissiva, ela não se equipara a hediondo, tá? Não se equipara a hediondo. Tranquilo? E qual é a pena dele aqui? Como ele estava vendo em uma coisa menor, a pena dele vai ser menor do que o cara que praticou, que estava lá, o primeiro agente. Então a pena dele vai ser de 1 a 4 anos. Decorou aí, né? Não tem como esquecer não. A tortura omissiva aí, ela vai ser um pouco menos gravosa. Por ser um pouco menos gravosa, é detenção de 1 a 4 anos. Já pro primeiro agente que cometeu aí o crime, que tá lá asfixiando o cara, com o objetivo de obter a confissão, uma confissão, né, a tortura prova, ele vai ter uma pena maior. É mais grave. Como é mais grave, é reclusão de 2 a 8 anos. Beleza? Aí se o cara morrer já é outra pena já. Letra B. Pensar em Ronald praticar o crime de tortura. O primeiro por ação e o segundo por omissão. Perfeito. Já achamos o gabarito aqui. A letra C fala que ele praticou crime de lesão corporal. E Ronald por omissão. Ronald por omissão. Mas aqui não é lesão corporal não, tá? É tortura prova. E a letra D fala que Peçanha praticou crimes de ameaça e constrangimento. Errado. Isso para o Código Penal não existe. É crime de tortura. Letra E. Ambos praticaram em concursos de agente os crimes de lesão corporal e ameaça. Também não. É tortura. Próxima questão aí. Recente agora da Guarda Civil de Santa Cruz do Capibaribe. Sobre inquérito policial. Código de processo penal. A letra A fala o seguinte: nos crimes de ação privada, o inquérito policial deve ser concluído no prazo de 60 dias quando o réu estiver solto. E aí? Tá certo ou tá errado? Ele quer a correta, né? Tá aqui em cima, a correta. Vou até marcar aqui. Certo ou errado? Preste atenção, tá? Essa alternativa aqui ela tá errada. Qual é o erro dessa questão? O prazo. O prazo do inquérito policial nos crimes de ação privada, quando o réu estiver solto, vai ser 30 dias. 30 dias. E não 60. Isso aí é 30 dias quando ele estiver solto. Ah, mas se ele estiver preso aí preventivo, por exemplo, aí vai ser 10 dias. Esse vai ser o prazo. 10 dias se ele estiver preso e 30 dias se ele estiver solto. Beleza? Isso aqui a gente tá falando do artigo 10. Tranquilo? Artigo 10 aí do Código de Processo Penal. Bora lá, a letra B. Nos crimes em que a ação pública depender de representação, no caso é a prova, tá? Ausente esta, não poderá ser iniciado o inquérito policial. E aí, tá certo ou tá errado? E aí? A letra B ela tá correta, tá? Artigo 5º aí. Certo? Artigo 5º do Código de Processo Penal, onde fala da representação. Tem que ter a representação. Se não tiver representação, o inquérito policial ele não pode ser iniciado. É onde está dizendo aqui, nos crimes em que a ação pública deve depender de prova e ela estiver ausente, não tiver prova,
o inquérito policial ele não pode ser iniciado. Isso aí você vai ver no artigo 5º, inciso 4º, beleza? Do Código de Processo Penal. Então a letra B, ela está correta. Letra C, o inquérito policial é um documento formal escrito, de forma que os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, não acompanharão os autos do inquérito. Ó, aqui tá errado. Qual é o erro dessa questão? Aqui, ó, vai acompanhar os objetos que interessa a prova, ele vai acompanhar o inquérito. Beleza? Tá dizendo aqui que não vai acompanhar. Aqui tá errado. Beleza? Aqui tá errado. E letra D, nos crimes de ação privada, o inquérito policial deve ser concluído no prazo de 30 dias quando o réu estiver preso. Mesma coisa da letra A, artigo 10 aí. Quando ele estiver preso, o prazo aqui é de 10 dias, tá? 10 dias. Próxima questão aí. Verdadeiro ou falso, né? Tem banca, tem não. O motivo fútil é uma qualificadora do crime de feminicídio. O 2. Aumenta-se a pena se o crime de feminicídio for praticado na presença virtual de idoso. 3. Aumenta-se a pena se o crime de feminicídio for praticado contra a mãe e responsável por adolescente de 16 anos de idade à época dos fatos. E aí? Se tiver muito rápido, é isso, dá uma pausa aí no vídeo, tá? Ó, se liga aqui. O primeiro fala que o motivo fútil é uma qualificadora de crime de feminicídio. Motivo fútil, a gente sabe que é uma qualificadora do crime de homicídio. Então tá falso. Beleza? O primeiro aqui tá falso. Então já vai cortar aqui letra D e letra E. O segundo, aumente-se a pena do crime de feminicídio se ele for praticado na presença virtual de idoso. Na lei de feminicídio não fala isso não. Ela fala que vai ter o aumento de pena, beleza? Vai ter o aumento de pena se ele for praticado na presença virtual ou física e não de idoso. Na presença virtual física, aliás, na presença virtual ou física de ascendente e descendente da vítima. Beleza? Logo o segundo aqui tá errado. Dá pra cortar mais algum aqui? Dá. Letra B tá errada. Ficou na letra A e letra C, né? 3. Aumenta-se a pena do crime de feminicídio se ele for praticado contra a mãe e responsável por adolescente com 16 anos de idade. Ó, essa daqui também tá certo. Porém, na lei de feminicídio ela não cita a idade. Certo? Só fala que a mãe e responsável por adolescente. E criança também, tá? Mas ela não cita a idade. Muita gente vai achar que tá errado isso aqui, mas não tá errado. Porque quem é que é responsável por dizer o que é criança e o adolescente? É o ECA. O ECA fala que criança até 12 anos. Adolescente, 12 a 18 anos. Em casos excepcionais, até 21 anos. É o ECA que fala isso. Então, 16 anos é adolescente. Logo, o 3, ele tá correto. Então vai ficar aqui falso, falso e verdadeiro. Gabarito aqui é a letra C. Beleza? Próxima questão aqui. Falta muito ainda, tá? Durante a ronda no prédio da prefeitura, o vigilante constata que há um fio externo engatado na fiação de energia do prédio, obtendo energia por algo denominado de gato. Conforme o Código Penal brasileiro, como se denomina esse crime? Ó, aqui falou de gato. Gato é crime, beleza? O que é gato? Gato é uma ligação clandestina. Ligação clandestina. É isso que é um gato. É uma ligação clandestina.
quando a gente está furtando uma energia de outrem, certo? Isso aqui é um gato. E para o Código Penal, ligação clandestina, você vai ver aí no artigo 155. Eu não lembro o inciso, tá? Eu não sei se é o inciso 3, se é o 4. Mas o artigo 155 aí de furto. É crime de furto. Roubo de energia elétrica, eu já vi professor falando que é roubo de energia elétrica. Não existe isso aqui não. Roubo tem diferença, tá? Furto e roubo. Você já sabe já, né? Que roubo tem violência, grave ameaça. Como é que tem roubo de energia? Vai bater em quem? Já vi professor aí em site falando isso aí. Não existe isso. Posse ilegal também não. Dano ao patrimônio também não. Extorsão de rede também não. Quando falou de gato ali, tá falando de ligação clandestina, é crime de furto, tá no artigo 155 do Código Penal. Ó, preste atenção, para você não confundir. Se tivesse estelionato aqui nas alternativas, muita gente ia marcar também, certo? Muita gente ia marcar. Tem um tipo de questão que ela vai cair o seguinte, né? Que ela pode cair o seguinte, sobre o estelionato, na parte de energia, que é naquela parte quando o sujeito, o agente, ele altera aquele painel de sua casa, aquele painel de energia, onde ficam os números, onde o cara vai lá, vê lá os números e através dele ele vai dar sua conta de energia para você pagar tal valor. Pronto, tem gente que ele altera esse painel aqui, tá? Ele altera esse painel. Para quê? Para pagar um valor menor. Até porque não faz sentido ele alterar para pagar um valor de R$0. Até porque ficaria claro que ele está fazendo alguma coisa errada e seria conduzido à delegacia. Fácil, fácil. Então a maioria faz isso aí para pagar um valor menor. Quando ele faz isso aqui, ele adultera esse painel, ele está enganando quem? A pessoa que vai gerar o boleto, a fatura, e a empresa. A empresa que vai fornecer a energia, certo? A empresa, no caso, seria a CELP, né? Eu acho que é a CELP. A CELP, uma empresa de energia. Pronto. Então, quando ele está adulterando isso aqui, ele está enganando outrem, certo? Que seria também empresa, serve para empresa também. Ele está enganando a empresa. Para quê? Para beneficiar a si, através de meios fraudulentos. Beleza? Nesse caso aqui, quando ele faz isso, quando ele engana essa empresa utilizando meios fraudulentos para beneficiar a si, já é outro tipo penal. Seria o artigo 171, que é estelionato. Beleza? Para você não confundir aí furto mediante fraude, certo? Furto, você já sabe, né? Até porque não tem como confundir aí o gato desse tipo de adulteração. O gato é um furto de energia, ele está furtando, é uma ligação clandestina, ele está furtando energia. Já nesse caso aqui, ele está adulterando o painel de sua casa, enganando a empresa, certo? Para pagar um valor menor, para beneficiar a si. Então isso aqui é crime de estelionato. 171 aí do Código Penal. Próxima questão aí. Isso aqui é da CESP, né? Em relação à aplicação da lei penal no tempo, a eficácia de sentença estrangeira em âmbito penal e aos crimes contra a pessoa, julgue o item a seguir. Considere que um agente tenha praticado um crime na vigência da lei A. Eu vou até dar um zoom aqui para ficar melhor. Na vigência da lei A, mais favorável ao agente, e que posteriormente essa lei tenha sido revogada pela lei B, mais prejudicial a ele. Ó, é uma questão de irretroatividade da lei penal. É uma questão sobre isso aí. Nessa situação, mesmo que tenha sido revogada, a lei A produzirá efeitos e será aplicada aos fatos praticados sobre sua vigência em relação ao fenômeno da ultratividade da lei mais benéfica. Tá certo ou tá errado? Essa aqui tu não vai errar não. Tá, camulesta. Ó, o gabarito aí tá correto.
De acordo com a Constituição, a lei penal ela não vai retroagir, salvo para beneficiar o réu. Então aqui está dizendo que uma lei, o criminoso ele foi preso e está sendo julgado pela lei A. A lei A deu aí uma pena, vamos dizer que de 5 anos. Porém, ela foi revogada pela lei B. Essa lei B prejudicou ele. Vamos dizer que ela alterou a lei A. E agora a pena que o criminoso lá vai responder é de 8 anos. Ou seja, prejudicou ele. Essa lei vai ser aplicada, essa lei B? Ela vai ser aplicada? Não vai ser aplicada de jeito nenhum, porque está prejudicando ele. Lembrando que aí na lei penal ela não vai retroagir. Beleza? Para prejudicar o réu, só para beneficiar. Então a lei A aqui, ó, ela ainda produzirá efeitos e será aplicável. Gabarito aí correto. Beleza? Próxima questão aqui. Eita caneta, vamos. Meu Deus do céu, tem que usar o mouse. Mais um da FGV. João, após adentrar em uma casa vazia, subtrai, sem violência ou grave ameaça, 20 mil reais em espécie, evadindo-se na sequência. No dia seguinte, ao assistir o noticiário de televisão, João toma ciência de que os valores seriam empregados para o pagamento de uma cirurgia de uma criança. Em breve, realizaria. Assim sendo, sem que houvesse qualquer inquérito policial ou ação penal em andamento, o agente devolve os valores que ele roubou, né? Que ele, no caso, furtou, perdão. Considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que João, nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele furtou aí, ela deixou clara a questão, né? O enunciado, sem violência ou grave ameaça. Então ele furtou 20 mil reais na casa. Só que ele viu no noticiário que esse dinheiro era para ajudar uma criança. Aí o que é que ele fez? Ele devolveu. Nesse caso aí, João deve ser preso ou não? Ele vai ser preso sim. Beleza? Ele vai ser preso. Ele pode ser preso, na verdade. Ele pode ser preso. O que aconteceu quando ele devolveu a quantia que ele furtou? Aconteceu um arrependimento posterior. Eu vou colocar aqui também. Aconteceu aqui um arrependimento. Arrependimento posterior. Beleza? Isso foi um arrependimento posterior. E no arrependimento posterior é o seguinte: se esse crime não envolveu violência e grave ameaça, ele pode se arrepender, certo? Ele vai arrepender aí, se arrepender. Porém, se o crime não envolver violência e grave ameaça, vai haver aí uma redução de pena. Beleza? Agora, se o crime ele envolver violência e grave ameaça, por exemplo, um crime de roubo, ele roubou, ele utilizou violência e grave ameaça. Se tiver violência e grave ameaça, não vai ter redução de pena nesse arrependimento posterior dele. Só vai ter arrependimento posterior, só vai ser diminuído, no caso, a pena no arrependimento posterior se o crime que ele praticou não envolver violência e grave ameaça. Um exemplo, furto, como aconteceu aqui no enunciado, estelionato também. Agora, se for, por exemplo, roubo, tem violência e grave ameaça, então não vai ter redução de pena. Beleza? Bora para as alternativas aqui. A letra A, ele responderá pelo crime praticado, mas a pena do agente será reduzida de 1 a 2 terços por força de desistência voluntária. Tá errado. Desistência voluntária é quando ele desiste no meio do caminho. No caso aqui, ele já pegou a parada. Então, se ele já pegou, então não é desistência voluntária. Seria desistência voluntária se ele chegasse no local, ele vou pegar, ele não pegou e desistiu no meio ali. Então, desistência voluntária. Letra B, responderá toda vez. Minha língua aqui trava nessa porra. Responderá pelo crime praticado, mas a pena do agente será reduzida de 1 a 2 terços por força do arrependimento posterior. Como não teve violência e grave ameaça, foi um crime de furto, vai ser reduzida assim, tá correto. Letra B.
A letra C fala a mesma coisa, né? Que ela vai ser reduzida também por força aí do arrependimento eficaz. Não teve arrependimento eficaz não, tá? É arrependimento posterior. Não responderá por qualquer crime em razão do arrependimento posterior. Responderá pelo crime de furto, tá? Tá errado. Letra E. Não responderá por qualquer crime em razão do arrependimento eficaz. Uma questão boa. Bem elaborada aí. Foi top essa questão. Próxima questão aqui da GCM Fundatec. Deixa eu trocar a cor aqui. O integrante da Guarda Municipal do município, possuidor de todas as qualificações, registro e documentos respectivos ao porte e uso de arma de fogo. Casado e com 2 filhos menores de 18 anos. Costumava retornar do seu turno de serviço e deixar sua arma em uma caixa na sala, próximo ao aparelho de televisão, pronta para uma situação de emergência ou perigo. Ocorre que, enquanto ele dormia, um dos filhos, junto ao irmão mais novo, por curiosidade, olha a merda, por curiosidade, resolveu mexer na arma do pai. Ao manuseá-la, acabou disparando e acertando acidentalmente a perna do irmão mais novo, não resultando em óbito. Ele não morreu, tá? Procedido ao atendimento médico necessário e aos registros legais, o pai passou a responder pelo fato. O pai respondeu, conforme previsto aí na lei que dispõe sobre o Sistema Nacional de Armas. No caso aqui é o Estatuto do Desarmamento, né? É o Sistema Nacional de Armas aí. Aqui tá falando do Sistema Nacional de Armas, é o SINARM, no caso. SINARM, acho que é assim. Pronto. Qual foi o crime cometido pelo pai da criança? Letra A, posse irregular de arma. Letra B, disparo indireto de arma de fogo. Letra C, omissão de socorro. Letra D, omissão de cautela. Letra E, abuso de quantidades de armas possíveis. Nesse caso aqui, quando um pai, por exemplo, deixa um armamento lá para um filho de menor de 18 anos, um armamento, ele vai deixar lá, ele deixa lá, e o filho pega e dá um tiro sem querer. Isso aí é omissão de cautela, tá? É omissão de cautela. Por quê? Omissão de cautela, primeiramente, tem que ser arma de fogo. Omissão de cautela vai ser pelo uso de arma de fogo. Como o enunciado falou que foi uma arma de fogo, então vai ser uma omissão de cautela. Como o enunciado falou que é uma arma de fogo e o cara é menor de 18 anos, no caso a criança é menor de 18 anos, é omissão de cautela. Agora, se fosse munição, o filho pegou a munição lá e começou a expor na internet a munição do pai, aí seria um fato atípico, certo? Omissão de cautela, ele não vai falar de munição, ele só fala de arma de fogo. Para ser omissão de cautela tem que ser arma de fogo. Munição não é arma de fogo, então só um exemplo, tá, que eu tô dando. Então nesse caso aí, como foi um armamento, o filho pegou uma arma do pai e ele é menor de 18 anos e teve lá o acidente, ele vai responder aí, o pai no caso vai responder por omissão de cautela, beleza? Então gabarito aqui é a letra D. Próxima questão aqui, eita, história de Igaraçu. Vamos lá, assinala a alternativa correta sobre a fundação e o contexto histórico de Igaraçu. Letra A. A fundação de Igaraçu se deu em 1637, 2 anos após a chegada de Duarte Coelho à capitania. Vê só. Igaraçu ela foi fundada, não foi em 1537 não, tá? Foi em 1535. O que aconteceu em 1535? Teve a chegada aí de Duarte Coelho. Ele chegou, certo, na capitania através da coroa portuguesa. A coroa portuguesa doou as terras para Duarte Coelho. É a mesma coisa da PMPE, para quem estudou aí. É parecido.
Então ele foi lá para suas terras doadas pela coroa portuguesa em 1535. Nesse ano teve lá o confronto, né? Teve a briga lá, o conflito contra os indígenas, que foram os caetés. Caetés, acho que é aqui no centro. Teve esse confronto aí. Então, Igaraçu ela foi fundada em 1535. E o erro aqui da questão é isso aqui também, a data, e 2 anos após a chegada de Duarte Coelho à capitania. Não foi 2 anos não, ele chegou no mesmo ano mesmo, certo? Então aqui tá errado, letra A tá errado. A letra B, a Igreja dos Santos Cosme e Damião foi construída em 1535, correto. E é considerada a mais antiga do Brasil em funcionamento. Ó, a letra B, ela tá correta, tá? A Igreja dos Santos aí, Cosme e Damião, ou Capela, ela foi construída aí no século aí, no caso 1535, que é o século 15, 16, tá? É o século 16. Ela foi construída aí. E ela é, hoje, até hoje, ela tá em funcionamento, lá em Igaraçu. E é considerada a mais antiga do Brasil. Então, nosso gabarito aqui é a letra B. Beleza? Letra C. Igaraçu foi inicialmente colonizada por espanhóis. Oxente, tá errado. Letra C tá errada. Letra D. A cidade surgiu como posto militar luso para combater os franceses na Bahia. Tá errado também. Letra D tá errada. Beleza? Lembrando aí que Igaraçu veio de conflitos atrás, né? Através de conflitos liberais, que a gente fala, onde teve aí a Revolução Praieira. Revolução Praieira passou aí pelo município de Igaraçu também, tá? Isso aí há anos atrás. Próxima questão. Assinale a alternativa correta sobre o patrimônio histórico e cultural de Igaraçu. A Igreja de Santos Cosme e Damião foi construída no século 19. Oxente, 19? 1535. É século 19? Não, é século 16. Já corta aqui já. Letra A tá errado. Letra B. O convento de Santo Antônio abriga a Pinacoteca de Igaraçu com obras coloniais. E aí, certo ou errado? E aí? Ó, letra B ela tá correta, tá? Esse convento aqui de Santo Antônio, que fala que abriga a Pinacoteca de Igaraçu, essa pinacoteca aqui é o museu, né? É um museu, no caso, Museu Pinacoteca, que tem lá em Igaraçu. E esse convento de Santo Antônio, ele abriga ele. O que é que tem nesse museu de Pinacoteca? Ele tem aí acervos, certo? Tem acervos que vai representar aí a fase colonial do Brasil, certo? A gente vai encontrar aí vários acervos históricos aí, beleza? Então a letra B ela tá correta, sim. Já botei aqui, meu Deus. Letra C. Todo o centro histórico de Igaraçu foi destruído nas invasões holandesas. Errado. E jamais recuperado. Também piorou. A gente viu ali a igreja, tem aí o convento de Santo Antônio e a parte de Pinacoteca. São cultura aí histórica de Igaraçu, patrimônio histórico. Então tá dizendo que foi destruído e não foi recuperado. Mentira. Letra C tá incorreta. Letra D. Não há nenhuma construção religiosa significativa em Igaraçu. Não há construção religiosa. E a capela? E a igreja? A do Santos Cosme e Damião. Ela não existe não, né? Que é a mais antiga do Brasil. Tá errado. Logo o gabarito aí é a letra B. Eu vou trazer mais questões aí de história e vou trazer de geografia também, de Igaraçu também, tá? Então esse aí foi o vídeo. Espero que você tenha gostado aí. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!